Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou estar criando com vocês agora uma planilha bem simples de controle de gastos mensais, né, para a gente poder trabalhar um pouquinho esse nosso conhecimento aí a respeito de planilhas, né? Vou utilizar aqui o Google Planilhas, né, para a gente poder trabalhar. Agora existem aquelas outras opções de planilhas, né, que estão disponíveis aí dentro do nosso slide da aula, mas por ser gratuito, por ser livre, por ele ter mais vantagens, eu vou utilizar o Google Planilhas. Bom, pessoal, antes de mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a nossa planilha de controle de gastos, né, eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas aqui que são comuns dentro das planilhas, né. Então a gente tem aqui essa planilha aqui do Google Docs, mas o Excel tem uma estrutura semelhante, o OpenOffice também, e outros editores eu imagino que tem essa estrutura também. Aqui a gente tem a nossa barra aqui, né, a barra de ferramentas mesmo para a gente poder estar modificando a nossa planilha, né. Aqui no Google Docs a gente tem o nome da nossa planilha que a gente pode modificar aqui. E algumas opções de desfazer, voltar, imprimir, né? Opção do pincel de formatação, né? Aqui a barra de fórmulas. Então aqui nessa opção a gente tem todas as fórmulas que a gente pode utilizar aqui dentro da planilha no Google Docs. Aqui a parte de complementos, onde a gente pode instalar complementos para poder adicionar funcionalidades, né, ao nosso Google Planilhas. Aqui a gente pode criar um formulário para ele poder interagir com essa planilha. Então, a gente pode inserir dentro do formulário e estar preenchendo, né, a nossa planilha. Parte de dados aqui de classificação, né? Podemos criar um filtro de dados aqui. Parte de tabela dinâmica. Parte de formatação que estão aqui para a gente poder dar aqueles toques estéticos, né, dentro do nosso formulário aqui. Então, a parte de negrito, itálico. Alinhamento aqui, que também está aqui dentro da barra de tarefas, né? Formatação condicional, pode inserir, então a gente pode inserir linhas acima, abaixo, inserir colunas, inserir gráficos, imagens, né? Colocar desenhos, aqui também uma reprodução ali do nosso botãozinho de funções, né? Aqui a parte de visualização, né? Então a gente consegue congelar os painéis aqui. É uma função um pouquinho mais avançada quando a gente tem planilhas um pouco maiores. Parte de edição aqui, né, que é comum a esses aplicativos, as edições que a gente pode fazer. E aqui a parte de arquivos, onde a gente pode fazer o download. A gente tem vários formatos aqui que a gente pode fazer o download dessas planilhas, né? Opção também de publicar na web, imprimir. E o que mais que a gente tem aqui, né, que é comum a todos esses? A gente tem aqui a barra de fórmulas, né? Então aqui através dessa barra de fórmulas a gente consegue criar uma fórmula, né, para essas células aqui, para poder fazer o cálculo das células. Aqui mais embaixo a gente tem aqui as pastas de trabalho, né? Então aqui a gente tem essa pasta aqui, a gente pode adicionar outras pastas, né? E aí vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz para poder estar fazendo algumas seleções, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou colocar um número de 1 até 20 aqui. Opa, vamos voltar, vamos apertar o Ctrl aqui para ele poder adicionar os números, né, de 1 a 20. E aí vamos supor que eu quero saber qual que é o quanto que dá a soma, né, por exemplo, desses números aqui, somado de 1 mais 2 mais 3 até 20. Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer da forma mais difícil, né, que seria vir aqui e somando eles, né? Mas isso vai demorar muito. Eu poderia utilizar aqui o meu somatório aqui, né? E pegar aqui o sum, né? E aí o sum permite que a gente coloque, né? Selecione várias aqui para poder obter o resultado, né? Ou eu posso selecionar essa coluna aqui. Então seria se eu clicasse aqui. E aí ele pegou aqui da A até A. Vamos supor que eu quisesse que esses dados estivessem transpostos, né? Que ao invés de eles estarem de cima para baixo, eles estivessem da esquerda para a direita. Então eu vou transpor esses dados aqui para a gente poder trabalhar isso. Então vamos aqui colar especial, e aí eu vou aqui em colar os dados transpostos. Aí olha só o que ele fez aqui, tá vendo? E aí ele veio aqui da coluna A até a coluna T. Né? E aí eu poderia fazer da mesma forma, eu poderia pegar aqui
pegar o sum e pegar aqui. E aí ele vai pegar da linha 22 até a linha 22. Aí como é que eu faria, por exemplo, para poder pegar do item A2 até o A19? Posso fazer assim, ó. Vou utilizar a fórmula do sum aqui, né? E A2, ele já entendeu aqui. Vocês podem ver que ele marcou aqui com uma cor mais alaranjada, né? E aí eu vou botar um 2 pontos, que ele vai entender que eu estou pegando uma sequência, né? E vou botar aqui A19. E aí, selecionei aqui, ele faria essa soma aqui para mim. Se fosse, por exemplo, se eu quisesse pegar essas colunas transpostas, eu botaria um sum também. Apesar de eu estar mostrando isso com sum, a gente pode utilizar isso com qualquer fórmula, né, que permita a gente colocar mais de um dado. Então, olha só, eu vou pegar aqui do 22, né, do B22 até o J, até o S22. Então, eu colocar aqui B22, ele entenderia aqui, e o S22. Acho que é isso, né? Vamos ver aqui. Opa, o que faltou aqui? É algo que a gente sempre esquece, pessoal, quando a gente está começando a utilizar os nossos programas de planilha. O igual aqui na frente. Coloquei o igual aqui, e aí ele já fez isso. Então, se a gente colocasse aqui, vamos refazer. Igual, então, sum B22, olha só, ele já marcou lá embaixo, até o S22. Ele pegaria. Se eu quisesse pegar essa linha inteira infinitamente, o que eu faria aqui? Eu colocaria 22, 2.22, e aí ele entendeu que eu quero a linha. E essa seleção, ela não vai só por linhas. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui da linha A6, vou fazer uma seleção quadrada agora. Da linha A6 retangular, melhor dizendo, né? Do A6 até o H20. Então, olha só o que ele fez aqui. Ele pegou, então, do A6 até o H20, e ele fez essa seleção retangular aqui. Então, se essa área tivesse repleta de números aqui, ele iria fazer essa conta, mas mesmo só esses números aqui estando preenchidos, ele vai trazer o resultado. E se eu colocar, por exemplo, 10 aqui, que está dentro dessa área, ele vai calcular. Colocar 15 aqui, ele também vai calcular. O que importa é estar dentro dessa área aqui. Ok? Então, vou apagar aqui. Então, vamos lá. Vou lembrar para vocês, então, como é que a gente faz para poder fazer as seleções, né? A gente pode pegar um item específico, a gente pode pegar a coluna inteira, a gente pode pegar uma linha inteira, ou a gente pode pegar uma região retangular, né? Que, então, do A1 até o C20. E ele vai pegar aqui para a gente. Então, é dessa forma que a gente faz a seleção aqui dos itens dentro da nossa planilha, lembrando sempre que a gente tem que ter aquele igual ali na frente, porque se eu tirar aqui isso, ele vai entender como um texto e não vai fazer a seleção corretamente. Ok? Então vamos recapitular aqui só mais um pouquinho. Temos aqui a barra de fórmulas, barra de ferramentas aqui e as pastas de trabalho que a gente tem aqui. Então, no exemplo que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a gente tem duas pastas, né? Uma é a pasta do extrato, que é onde a gente vai colocar ali as nossas receitas e despesas, então o que entra e o que sai de dinheiro, né? E numa outra pasta a gente vai criar as categorias, né? Aí, algo que me ocorreu aqui, a gente só consegue selecionar aqui dentro dessa pasta que a gente está, não, a gente consegue inclusive fazer através de uma outra pasta. Então aqui o que a gente pode fazer? Aqui eu estou na pasta página 3, né, que a gente tem essa outra pastinha aqui, e aí eu vou colocar um igual aqui. Na hora que eu colocar um igual, eu vou mudar para essa pasta. E aí ele já colocou uma referência aqui, vocês estão vendo? Então olha só, ele colocou aqui o página 3, e aí ele colocou uma exclamação, né? E aí ele está indicando que aqui na coluna A1 eu estou fazendo isso, né? E aí eu vou botar aqui um soma, então, um sum, na verdade, né? E aí eu vou pegar aqui, então, isso. E aí olha só o que ele colocou na fórmula aqui. Ele colocou página, né? Uma exclamação, e aí aquela mesma forma de seleção
que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Olha aqui, e aí essa soma, então, ele deu 210. Então, é possível a gente fazer manualmente também, né? Então, eu vou pegar o primeiro item aqui. Então, eu vou botar página 1, A1. E aí ele vai mostrar para mim aquele valor que está lá no A1. Mostrou aqui no A1. Se eu botar o A10, o A11, ele vai mostrar o número 10. Opa, mostrou o número 11. Então, olha só. Mostrou aqui o número 10. Por quê? Porque aqui no A10, ele tem o número 10. Ele vai fazer a referência a isso. E a gente sabendo como trabalhar com isso, a gente já está meio caminho andado de trabalhar com as planilhas. Aí, questões de formatação, a gente pode trabalhar, né, sem essa preocupação dele perder as referências, mas, basicamente, para a gente poder fazer a referenciação dentro de planilhas, é isso. E aí tem outras opções aqui, né, como a gente clicar com o botão direito, a gente poderia inserir, né, uma linha aqui acima. Se aqui a gente tivesse, a gente poderia clicar aqui e inserir uma nova coluna aqui, à esquerda ou à direita, né? Aqui a gente poderia mandar ele excluir aqui, por exemplo, essa coluna, as colunas, e aí ele vai apagar elas. E aqui, por exemplo, se eu excluir as células, ele vai me dar essa opção. E no momento em que eu excluir, ou ele vai trazê-las da direita para a esquerda, ou ele vai trazê-las de cima para baixo. Então, por exemplo, aqui eu vou mandar ele trazê-las de cima para baixo. Na hora que eu excluir, então ele já jogou aqui, ele tirou, sumiu com esse espaço em branco, né? E já encaixou aqui esses números. Se eu fizesse o contrário aqui, esse 9 ele vai vir para cá, para o A8. Vou mostrar aqui para vocês. Então, deslocar para a direita. Então, o 9 aqui, ele veio para o A8. Então, assim, é interessante a gente brincar um pouquinho, testar, ver o que a gente pode fazer com isso, para a gente poder ir pegando a prática e tendo aquela segurança para poder mexer nas planilhas. Bom, dada essa explicaçãozinha básica, a gente já está pronto para poder criar o nosso controle de despesas, então, dentro do nosso Google Planilhas. Bom, em primeiro lugar, a gente vai abrir uma planilha lá no nosso site do Google Planilhas, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, né, colocar o nome dela. Então, vamos colocar aqui o nome aqui na planilha. Então, vou colocar controle de despesas. Ok, pronto, para ele poder fazer o salvamento correto. E aí, aqui, como segunda ação, eu vou começar a criar, né, o que vai ser o coração da nossa planilha. Vão ser os campos, né, onde a gente vai registrar, né, aquelas informações nossas do dia a dia, das despesas, das receitas. Então aqui eu vou colocar os campos de data, né, a parte de nome, categoria e valor. Vou alterar aqui o nome, né, da nossa pasta ali embaixo. Então vamos colocar aqui receitas e despesas. Vamos redimensionar aqui as colunas, né? E aí vamos dar um toque nelas, dar uma arrumada no layout delas para elas poderem ficar, né, com aquela aparência mesmo de título lá em cima, né? Agora eu vou criar mais uma pastinha lá embaixo, né? Vou chamar de categorias. Vou fazer algo bem semelhante ao que eu fiz, né, nas outras, na outra pasta, né? Então coloco um ID, um nome aqui em cima. Vou dar uma ampliada aqui no tamanho da célula. Vou colocar alguns IDs. Vou selecionar o pontinho ali, né? E vou arrastar para baixo para ele poder adicionar, né, nas linhas de baixo os números e fazer o incremento deles. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Vou estar criando aqui esses nomes das categorias, porque depois eu vou fazer subtotais aqui do lado, demonstrando, né, qual o valor que a gente gastou em cada
em cada categoria dessas, né, dentro de um período de tempo. Aí agora aqui vou começar a colocar algumas informações aqui dentro da nossa planilha. Vou fazer uma formatação aqui, né, nesse campo dos valores. Em primeiro lugar, vou colocar as casas decimais, né, já que a gente está trabalhando com dinheiro. E em seguida, eu vou criar uma formatação condicional para que aqueles valores que sejam positivos, ou seja, que demonstrem entrada de dinheiro, né, eles fiquem com um fundo verde, e que aqueles valores negativos, ou seja, toda vez que a gente gastar algum dinheiro, eles fiquem com o fundo vermelhinho, né, para poder fazer essa distinção aí do que é receita e do que é despesa. Aqui, pessoal, eu vou estar criando uma despesa recorrente aqui, né? Que, por exemplo, seria uma despesa com alimentação. Então, eu vou pegar aqui o restaurante do Barriga ali, né? E vou dizer que durante um certo período, né, eu vou gastar R$ 15 nele diariamente. Aí eu vou copiar aqui as células aqui em cima, vou jogar aqui embaixo e vou selecionar aqui e vou jogar. Aí vocês estão vendo que ele fez a cópia delas em vários locais. E agora eu vou fazer a ordenação dos registros, né, para que eles fiquem organizados, né, por data.
Eu vou criar um comentário, pessoal. Isso é um recurso que ele é semelhante a um do Excel, né? Então a gente consegue inserir um comentário em uma determinada célula, né? E aí basicamente o que eu estou dizendo aqui é que esse dinheiro aqui que eu estou recebendo de volta, né, que foi emprestado para Maria, né, ainda faltam outras prestações dele. Agora, pessoal, eu vou estar criando aqui um campinho lateral ali, né, para a gente poder estar vendo o saldo, né? Então, se a gente fizer o controle disso direitinho, a gente vai conseguir ver o valor que a gente ainda tem dentro da nossa conta ou na nossa carteira, né? E aí, para isso, a gente vai clicar ali naquele sinalzinho de somatório, né? Clicando no sinalzinho de somatório, a gente vai ver as funções, né? E aí a gente vai selecionar a função soma. E aí, no momento em que eu clicar ali no cabeçalho da coluna, ele vai fazer para mim a seleção da coluna inteira. E aí eu vou vou utilizar a função pincel para poder fazer a mesma coisa, né, comparado com aquelas outras de valor. Então, se a gente tiver um valor positivo dentro da nossa conta, né, a gente vai ter ele verdinho. Se ele ficar vermelho, se ficar abaixo do zero, né, se a gente ficar no negativo, ele já vai ficar vermelhinho. Bom, pessoal, agora eu vou criar uma classificação de categoria, né, dentro do nosso dentro da nossa planilha de despesa para eu poder separar corretamente, né, as despesas nas categorias. Então aqui, além da nossa coluninha categoria, eu vou criar mais um que vai ser, né, esse IDCAT aqui, categoria de categoria mesmo, né? Que basicamente eu vou colocar um número, né, aqui desse ID da categoria, referenciando alguma das categorias, e aí eu vou utilizar o PROC-V, que é uma fórmula que tem tanto aqui no planilhas do Google quanto no Excel também, para que eu coloque o número, né, e aí nesse campinho categoria ele vai trazer o nome dessa categoria, né, para aqui para a nossa planilha. E aqui agora nesse finalzinho, né, eu vou criar mais uma despesa aqui, eu vou chamar ela de farra, né? Vai ser aquela saída para se divertir, para gastar dinheiro. E aí vocês podem observar que no momento em que a gente coloca, ele já reflete lá em cima. E aí não tem problema, eu vou aqui na outra tabelinha, eu vou colocar uma categoria lazer, né? E aí eu vou já colocar o farra, as despesas com farra dentro de lazer. Aí aqui agora nessa coluna lateral, né, eu vou fazer a totalização desses gastos por categoria. É para a gente poder ter essa visão de quanto que a gente está gastando, né, por categoria separadamente.
E aí, pessoal, para poder fazer essa categorização por fazer essa separação da despesa por categoria, né? A gente vai utilizar uma fórmula que se chama soma-C. O soma-C, ele é uma fórmula que ele, para a gente poder funcionar, né, a gente coloca o valor que ele está buscando. Se ele encontrar esse valor dentro de uma determinada coluna, ele requer uma outra coluna onde a gente vai informar que é a coluna dos valores, que é a coluna onde ele vai fazer essa soma. Então, estou marcando aqui a opção soma-C, né? Então aqui eu demonstrei para vocês como a gente faz de uma forma bem simples, né? Utilizando um aplicativo de planilhas, uma planilha para a gente poder fazer o controle dos nossos gastos